O nosso assunto de hoje é delicado e sensível, mas sem dúvidas é sempre escroto. Brincadeiras horríveis à parte, e me perdoem mesmo por essa brincadeira, hoje aqui no canal Fatos Desconhecidos, acreditem vocês ou não, o nosso assunto é mesmo esse, os polêmicos testículos. Tudo bem que ele é apenas mais uma parte do corpo masculino, mas como vocês já devem imaginar, não é tão simples assim ficar 10 minutinhos falando sobre as bolas aqui na internet, ainda mais pra mim, né? Por outro lado, é claro que existe um bom motivo para isso. Afinal, o nosso vídeo de hoje é muito educativo, apesar de tudo. Por isso, vem comigo que hoje você vai aprender quais são os 7 fatos realmente escrotos sobre os testículos. Número 1. Bolas no abdômen. Por mais estranha que possa soar essa informação, a verdade é que todos nós, homens, não tivemos as bolas sempre nesse mesmo lugar que elas estão hoje em dia. Em algum momento do nosso desenvolvimento, as nossas bolas literalmente já ficaram escondidas ali, dentro da nossa barriga. Isso acontece porque durante o desenvolvimento do bebê, os testículos são desenvolvidos dentro do abdômen, e só mais tarde as bolas literalmente descem para o saco escrotal através de uma fenda na musculatura, chamada de anel inguinal. Infelizmente, para o azar de alguns, como é mais comum, por exemplo, em casos de partos prematuros, pode ocorrer dos testículos do bebê simplesmente não descerem sozinhos, o que aumenta os riscos de infertilidade, câncer testicular e hérnias. Quando um bebê tem mais de 6 meses e o seu saco escrotal ainda está vazio, o melhor a se fazer é recorrer a uma cirurgia. Em outros casos, como na criptorquidia adquirida, é possível que os testículos que já desceram para o saco testicular retornem para o abdômen, o que gera uma situação muito desagradável, imagina. Em outra condição, também é possível que um homem sofra com o que é conhecido como testículo retrátil, que é quando as bolas têm a capacidade de subir ao abdômen e descer novamente para o saco testicular, conforme certas circunstâncias e situações. Mas bom, é realmente escroto pensar que tudo isso pode nos acontecer. Número 2. Idade média. Durante a Idade Média, como você já deve imaginar, em toda a Europa, mulheres e homens eram tratados de forma completamente diferente. Na família, elas eram excluídas da sucessão e por esse motivo não tinham direito à herança. Apenas o filho homem mais velho recebia todos os dotes da família. Nessa época, as mulheres eram dadas em casamento e recebiam um dote, que deveria ser dado pelo pai à família que a recebia, no caso, a família do noivo. E o pior de tudo é que apenas o seu mais novo marido poderia administrar e cuidar dos bens desse dote. Por essas e outras, as crianças do sexo feminino foram muitas vezes rejeitadas. Ninguém queria mais uma filha mulher na família. O que é que os homens faziam então? Bom, segundo as crenças da época, o testículo esquerdo era o responsável por produzir filhos do sexo feminino, enquanto o direito só gerava descendentes masculinos. Por esse motivo, era comum muitos pais de família removerem o testículo esquerdo para não correrem risco de gerar uma mulher. É um absurdo, né, gente? Número 3. Sensibilidade. Ninguém precisa ser homem para saber ou pelo menos ter ouvido falar que essa região é muito, mas muito sensível, não é mesmo? Pois é. Agora, o que leva os testículos a serem assim são diferentes fatores. Por exemplo, as bolas possuem uma quantidade assustadora de terminações nervosas. E para piorar a situação, elas não são revestidas por camadas de músculos e gordura, como o resto do nosso corpo é. Além disso, existe um outro fator que torna essa região ainda mais suscetível à sensibilidade, que é o fato dos testículos literalmente ficarem pendurados e suspensos apenas em uma camada de pele, aqui do lado de fora do nosso corpo. Você consegue imaginar o seu coração ou pulmão apenas envolto em pele e pendurado do lado de fora da sua barriga? Pois é, a situação é basicamente essa. Mas isso não tem nada a ver com uma má formação ou deslize da evolução, não. Ao contrário disso, os testículos humanos são assim porque os espermatozoides precisam se manter em uma temperatura abaixo dos 36,5 graus, que é a temperatura média do corpo humano. Por isso, ficar pendurado ali do lado de fora do nosso corpo funciona como uma espécie de sistema de refrigeração para melhorar e manter a qualidade desse esperma que está sendo produzido ali dentro. Número 4. Câncer de testículo. Já que estamos falando sobre fatos escrotos sobre essa partezinha do nosso corpo, não tinha como a gente não mencionar e, claro, alertar sobre os riscos e sintomas do câncer de testículo. Essa doença é sem dúvida terrível, mas quando estamos falando de testículos, ela pode ser ainda mais cruel.
Diferentemente dos outros tipos de câncer, o que torna a existência dessa doença ainda mais terrível é o fato dela se desenvolver principalmente entre os homens mais jovens, mais precisamente em homens que estão na faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade. Por isso, para já deixar o alerta, assim como existe o exame de toque de mama, existe também o autoexame de testículos. Para isso, basta preferencialmente tomar um banho quente para deixar a pele escrotal mais relaxada e solta e depois colocar o seu dedo indicador e médio sobre os seus testículos com o polegar logo acima. Com esses dedos, você vai rolando os testículos para conseguir ir sentindo qualquer deformidade nas suas superfícies. Vale lembrar que quando o assunto é câncer de testículos, os principais sintomas são o surgimento de um nódulo indolor ou o aparecimento de dores, desconforto ou até mesmo a persistência da sensação de peso nessa região, mesmo não havendo um motivo aparente. Quando o assunto é sério como esse, sempre melhor prevenir do que remediar. Número 5, a famosa dor no saco. A dor nos testículos, popularmente conhecida como dor no saco, gente, pode ser causada por uma série de coisas. Como eu já falei aqui no vídeo de hoje, até câncer pode ser. Por isso, é sempre bom procurar por ajuda médica quando estamos nessas condições. Por outro lado, existe uma dor específica nessa região que é uma velha conhecida de nós homens, que é aquela dorzinha que surge depois de termos uma ereção prolongada e que todo homem geralmente teve quando era adolescente. Como ninguém gosta de sentir dor, essa situação teve que entrar na nossa lista de fatos e situações escrotas. Por isso, nos resta agora entender biologicamente falando o porquê dessa dor acontecer. Até porque o motivo ou condição para ela surgir a gente já conhece. Então, quando ficamos excitados, como vocês já sabem, uma grande quantidade de sangue acaba se acumulando na região do pênis e dos testículos. É assim que conseguimos ter ereções e tudo mais. Por isso, é só depois que acontece a ejaculação que tanto a nossa vesícula seminal quanto os músculos do nosso órgão genital finalmente relaxam, liberando esse sangue que estava preso ali. Quando um homem tem uma ereção prolongada e não chega a ejacular, o sangue fica parado, forçando todo o tecido e estrutura dos nossos testículos, e é aí que não tem jeito, sentimos dores mesmo. Essa mesma dor também acontece em casos de uma situação inversa. Por exemplo, se um homem mantém intensas relações sexuais sem ejacular durante esse processo, ele pode acabar sentindo essa mesma dor, porque acabou segurando por tempo demais a sua ejaculação. Número 6. Gêmeos desiguais. Por mais que existam alguns homens que ainda se surpreendem com o fato dos seios femininos serem de um modo geral desiguais, visto que é comum um ser maiorzinho do que o outro, talvez as mulheres possam se surpreender e até se sentirem vingadas hoje. Porque os testículos, apesar de parecerem iguaizinhos, também tendem a ser desiguais. Isso acontece porque atrás de cada um dos testículos existe uma espécie de tubo enroladinho, muito parecido com pequenas tripas. Esses tubos se chamam epidídimo e eles são responsáveis, dentre outras coisas, por sustentar cada uma das bolas. Mas esses tubinhos não têm exatamente o mesmo tamanho, por isso é normal uma bola ficar um pouco mais caidinha do que a outra. Agora, outra curiosidade ainda sobre esse assunto é que espantosamente em 65% dos homens é sempre o testículo esquerdo que é o mais caidinho e levemente menor do que o outro. Agora, em ironia a essa informação, os historiadores já repararam que nas estátuas gregas, estranhamente, o testículo esquerdo era retratado como sendo o maior, sendo que o problema não era a falta de informação, até porque a anatomia humana os gregos dominavam. O motivo para eles fazerem isso nunca foi confirmado, mas especula-se que fosse por conta de crenças voltadas à fertilidade masculina. Loucura isso aí, né? Número 7. Tudo em nome da música. Se você é músico, mas ama o seu corpinho assim, bem do jeito que ele está, esse tópico pode te causar um certo incômodo. Por mais que não seja muita novidade, muita gente ainda não sabe que desde o início do Império Bizantino, uma prática nada convencional foi adotada em nome da música e da arte. Naquela época, as mulheres eram extremamente proibidas de cantarem ou se apresentarem em igrejas e teatros. E como os corais não queriam abrir mão das delicadas vozes femininas, o que eles faziam era colocar crianças do sexo masculino e que ainda não haviam entrado na puberdade para encararem esse vocal.
Com o tempo, eles decidiram começar a castrar esses garotos, removendo os seus testículos para que dessa forma eles nunca produzissem a quantidade de testosterona necessária para ocorrer aquela famosa mudança de voz que todos nós homens sofremos na adolescência. E foi assim que durante muitos séculos a voz feminina foi representada nas igrejas e, acredite você ou não, essa prática de castração era considerada extremamente comum, além da voz dos castrates serem extremamente valorizadas. Loucura isso aí, né? Mas e você aí de casa? Já conhecia todas essas curiosidades escrotas sobre os testículos? Qual delas mais te chamou a atenção? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!